A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo de número 5. Efésios 2:5, lemos assim: Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha que verso maravilhoso que descreve a graça de Deus para nós. E diz que nós somos salvos pela graça. Se é pela graça, não é por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas é graça de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Portanto, a salvação é pela graça de Deus, somente pela graça. E o verso 8 diz a mesma coisa. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um presente de Deus para nós. Deus nos salva pela sua graça, pelo seu amor infinito. Então é pela graça que nós somos salvos. Eu quero falar no dia de hoje 7 elementos que acontecem pela graça. O primeiro deles, claro, a salvação. Somos salvos pela graça de Deus, pela graça de Deus. Que graça maravilhosa, que graça grande é essa. Alguns dizem que essa graça é irresistível, outros, porém, dizem que a graça pode ser resistível, mas a graça de Deus é algo maravilhoso em nossas vidas e é essa graça que nos salva. Vamos ler também Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, versículo 27. Olha outra coisa que nós alcançamos pela graça. Atos 18, 27. Diz assim: Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebesse, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Nós somos salvos pela graça, e é pela graça que nós cremos. Olha só, podemos crer é pela graça. É a graça que nos capacita a crer. Portanto, a graça nos salva e a graça nos leva a crer. Vamos ler também Romanos, capítulo de número 5, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5 e o versículo de número 15. Romanos 5:15. Lemos o seguinte: Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muito, mas a graça de Deus e o dom pela graça que é de um homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Recebemos o dom de Deus pela graça, de acordo com Romanos 5:15. Diz que muito mais a graça, Deus e o dom pela graça. Esse dom é o dom que nós recebemos em Cristo Jesus, que é um presente de Deus para nós, a salvação. Vamos também a Romanos capítulo 12, versículo de número 3. O apóstolo Paulo fala muito da graça de Deus em suas cartas. Romanos 12, 3, ele diz: Porque pela graça que me é dado, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Note que até o saber, ou sabemos o que convém, vem pela graça de Deus. É a graça que nos capacita a saber. E Paulo chega a dizer que nós não devemos saber mais do que convém. Então sabemos o que convém pela graça de Deus. É a graça que nos capacita
a saber as coisas de Deus. E se não sabemos mais, peçamos mais graça para que possamos saber. Então, somos salvos pela graça, podemos crer pela graça, recebemos o dom de Deus pela graça, sabemos o que convém pela graça. Vamos ler também 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 10. Coríntios 15, 10, diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou. Olha aí, você é o que você é e eu sou o que eu sou pela graça de Deus. Por isso que não devemos desejar o que o outro tem, porque cada um de nós somos o que somos pela graça. Olha o que Paulo diz: mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Portanto, nós somos o que somos pela graça. E nós trabalhamos para Deus e fazemos tudo o que fazemos para Deus é pela graça. Olha o que Paulo fala, esse verso é profundo. Mas pela graça, Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Como é bom quando a graça de Deus não é vã para conosco. Antes trabalhei muito mais que todos eles, outros apóstolos, Paulo está se referindo. Mas, aí ele diz, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. É a graça que nos capacita a fazer a obra de Deus. Trabalhamos na obra de Deus pela graça de Deus. Tudo que fazemos para Deus, fazemos por causa da sua graça. E finalmente, vamos para Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 9. Hebreus 2, 9. E eu quero que você entenda que há muitas mais coisas pela graça. É que por questão de tempo nós limitamos em 7 elementos pela graça. Mas Hebreus 2, 9, lemos assim: vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão, da morte, mas para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Cristo morreu pela graça de Deus, e foi pela graça de Deus que Cristo provou a morte para todos os homens. Portanto, o único meio de salvação é por Cristo Jesus, porque foi Ele que morreu pela graça de Deus, provou a morte pela graça de Deus. Deus aceitou o sacrifício de Cristo por cada um de nós. 7 elementos que é pela graça. Primeiro, somos salvos pela graça. Segundo, podemos crer pela graça. Terceiro, recebemos o dom de Deus pela graça. Quarto, sabemos o que convém pela graça de Deus. Quinto, somos o que somos pela graça de Deus. E trabalhamos na obra de Deus pela graça de Deus. E finalmente, Cristo provou a morte por todos pela graça de Deus. Que graça maravilhosa essa, a graça de Deus. Que Deus te abençoe e que a graça transforme o teu coração e a tua vida em Cristo Jesus. Acione o nosso canal, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.